Olá e bem-vindos! Sabe aquela luta interna que todo mundo conhece? Aquele hábito que a gente não consegue largar, um padrão de pensamento que sempre puxa para baixo? Uhum, Aquela sensação de que, tipo, uma parte da gente sabota quem a gente realmente quer ser? totalmente. Hoje a gente vai mergulhar num conceito teológico bem antigo que propõe uma solução radical para isso. Uma ideia que soa assim, intensa, até um pouco brutal: a mortificação. A nossa fonte é um artigo do site teológico que vai bem fundo no que significa matar o eu no contexto da fé cristã. E a nossa missão aqui é investigar. Essa ideia antiga é uma ferramenta poderosa para a transformação ou é uma prática, sei lá, perigosa e ultrapassada? Ok, vamos destrinchar isso. É uma pergunta excelente e, olha, para começar, acho que a primeira coisa é deixar bem claro do que a gente não está falando. Certo. O material que a gente analisou insiste muito que mortificação não tem nada a ver com automutilação ou um ascetismo extremo. Nem buscar mérito, né? Exato. Não é uma busca por mérito espiritual. É um conceito muito mais profundo, focado na transformação interior como uma resposta à graça de Deus, não um jeito de conquistar essa graça. Certo. Então vamos começar pela definição principal. De forma bem direta, a fonte define mortificação como o ato de, deliberadamente, fazer morrer ou suprimir os desejos e as práticas pecaminosas. Isso. Mas o detalhe que eu acho que muda tudo é que isso não é um exercício de pura força de vontade. A premissa é que essa luta só é possível com a ajuda do Espírito Santo. Exatamente. E a própria palavra, que vem do latim mortificatio, Uhum. que é uma junção de mors, morte, e facere, fazer, ela já carrega esse peso todo, né? Fazer morrer. Tem uma ação aí. Tem uma agência, uma intencionalidade. Não é algo passivo, sabe? É um processo ativo de identificar e enfraquecer aquelas inclinações que afastam a gente de uma vida mais plena. E aqui a gente chega num paradoxo que o artigo ressalta bem. É um esforço humano, uma disciplina, mas a fonte de energia é divina. Pois é. Então não é sobre autossuficiência, sobre, eu vou vencer isso sozinho. É o oposto. É uma prática de dependência. É como se a pessoa dissesse: eu não consigo, mas com a ajuda divina essa transformação é possível. O que é fascinante aqui é justamente essa tensão. É um esforço que nasce do descanso. Não é aquela luta ansiosa para ser aceito por Deus, Entendi. mas a luta grata de quem já foi aceito. A fonte descreve isso como o caminho para viver o que a Bíblia chama de novidade de vida. Não é para ganhar a salvação, mas para desfrutar da liberdade que a salvação já trouxe. Entendi. É uma mudança de perspectiva crucial. Se essa é a ideia, de onde ela vem? A fonte aponta direto para o apóstolo Paulo. E é aqui que fica realmente interessante. Porque as cartas dele no Novo Testamento são o terreno onde essa doutrina floresce. Sim, Paulo é a figura central. Para a gente entender a lógica por trás disso, a gente precisa olhar umas passagens que a nossa fonte destaca. Por exemplo, em Romanos 8,13. Certo. O contraste que ele faz é brutal. Ele diz: se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. É uma escolha de vida ou morte, literalmente. Vida ou morte. Ou se vive para a natureza pecaminosa, o que leva à morte espiritual, ou com o poder ativo do Espírito se mata essas obras para encontrar a vida verdadeira. E o que me chama a atenção em outra passagem, em Colossenses 3,5, que o material também cita, é que Paulo usa um verbo no imperativo: mortificai, pois. Sim. Isso não é uma sugestão amigável, é uma ordem direta. Isso muda completamente o peso da discussão, não acha? Ele está tratando isso como algo essencial, não opcional. Exatamente. E o artigo faz um ótimo trabalho ao esclarecer o que Paulo quer dizer com os vossos membros que estão sobre a terra. Não se trata de atacar o corpo físico. Certo, não é literal. Não, ele lista o que são esses membros. Impureza, paixão, avareza, são as disposições internas, sabe? Os vícios da alma. A batalha é travada no campo do coração e da mente. O que nos leva a uma terceira passagem-chave que a fonte analisa. Gálatas 5,24.
Lá, Paulo afirma que os que são de Cristo crucificaram a carne. O uso do tempo verbal no passado é curioso. Parece que ele está descrevendo algo que já aconteceu. E essa é uma distinção teológica fundamental. A análise sugere que essa crucificação é um ato decisivo, um rompimento com o antigo modo de vida que acontece no momento da conversão. Uhum. No entanto, a aplicação diária dessa realidade é a mortificação. É como se a guerra já tivesse sido vencida no nível estratégico, mas as batalhas táticas continuam todos os dias. A decisão foi tomada, mas a disciplina de viver de acordo com ela é um processo contínuo. Ok, a base teológica está clara, mas a pergunta que fica é: como isso funciona na prática? O que tudo isso significa no dia a dia? Falar em matar o ego é uma coisa, mas como isso se traduz em ações concretas? Essa é a ponte que o artigo tenta construir. Ele divide a prática em 3 dimensões, ou, como você disse, 3 campos de batalha. O primeiro é o mais óbvio, a mortificação do pecado prático. As ações externas. Isso, as ações externas, envolve abandonar conscientemente hábitos como a mentira, a fofoca, a imoralidade, a raiva descontrolada. É a parte mais visível da luta. Certo. Essa é a parte que talvez seja mais fácil de identificar. Mas o material sugere que a batalha mais profunda acontece em outro lugar. Sem dúvida. A segunda dimensão é descrita como a mais desafiadora e sutil, a mortificação do ego e do orgulho. Aí complica. Aí complica. Aqui a luta é contra a autossuficiência, a necessidade de reconhecimento, a comparação constante com os outros. O artigo conecta isso diretamente àquela frase famosa de Jesus em Mateus 16, 24, quando ele convida os seguidores a negar a si mesmos. Essa ideia de negar a si mesmo parece o ponto mais difícil de todos. É tão contrário à nossa cultura. O artigo dá algum exemplo prático de como isso se parece, além de simplesmente cultivar a humildade? Sim, ele sugere que isso se manifesta em ações como servir sem esperar reconhecimento, se alegrar com o sucesso dos outros em vez de sentir inveja, admitir quando se está errado sem ficar se justificando Uau! e colocar as necessidades dos outros acima das suas. É uma renúncia radical ao controle e à autopromoção. E a terceira dimensão? A terceira é a mortificação da carne, usando o termo grego sarx. Como a gente já falou, não é o corpo físico. É a natureza caída. Exato, é a nossa natureza caída, a inclinação interna para o mal que se opõe a Deus. A luta aqui é contra os impulsos internos antes mesmo que virem ações. A luxúria no coração, a cobiça silenciosa, a amargura que a gente guarda, é a guerra na fonte dos nossos desejos. Uma disciplina tão exigente assim não parece sustentável só com determinação. Como, segundo a fonte, essa luta é mantida a longo prazo? Definitivamente não é só com força de vontade. O material lista o que chama de meios de graça ou ponto, ferramentas para mortificação. A primeira e mais fundamental é a imersão na Bíblia e a oração. O básico. O básico. A lógica é que, ao estudar as Escrituras, a mente é renovada e o pecado é exposto pela verdade. A oração é o canal direto para pedir a força do Espírito Santo para lutar. Faz sentido. E além dessa base espiritual, Outra ferramenta mencionada é o uso de disciplinas como o jejum moderado. Mas aqui, o artigo faz uma ressalva crucial sobre a motivação. isso é importante. Muito. O jejum não é para barganhar com Deus ou para parecer mais espiritual. A fonte cita Mateus 6, onde Jesus adverte contra praticar a espiritualidade para ser visto pelos outros. O propósito do jejum, nesse contexto, é treinar o corpo e a alma para dizer não aos próprios desejos e focar a atenção em Deus. Meio. A comunidade cristã. A comunidade. A ideia é que a mortificação nunca foi planejada para ser uma jornada solitária. A prestação de contas mútua, a confissão de pecados a irmãos de confiança, o encorajamento, tudo isso é visto como uma salvaguarda vital contra o auto-engano e o orgulho. É na comunidade que nossas motivações são testadas e purificadas. Tenho que admitir, enquanto a gente conversa, a palavra legalismo fica piscando na minha cabeça como um alerta. Todo esse discurso sobre disciplina, regras e fazer morrer desejos
pode facilmente descambar para uma existência cristã pesada, ansiosa, sem alegria. Como a fonte nos impede de cair nessa armadilha? É a objeção mais importante, e o artigo enfrenta de frente. A diferença fundamental está na motivação e na fonte de poder. Ok. O legalismo busca a aprovação de Deus através do cumprimento de regras para ganhar mérito. A pessoa legalista pensa: eu faço isso para que Deus me ame. Certo. A mortificação bíblica, por outro lado, nasce de um coração que já se sabe amado e aceito pela graça. A motivação não é ganhar algo, mas expressar gratidão. O pensamento é: eu faço isso porque Deus me amou. Então é a diferença entre eu tenho que fazer isso para ser amada e eu posso fazer isso porque já sou amada. É uma mudança psicológica e espiritual gigantesca. Exato. E sobre o termo penitência, que a fonte também menciona, onde ele se encaixa? Na seção de perguntas, o artigo explica que penitência é um conceito mais amplo, que envolve o arrependimento e a reparação de um pecado. A mortificação é vista como uma das formas de praticar a penitência. Ah, uma parte do todo. Isso, um ato voluntário para dominar as más inclinações e, assim, prevenir pecados futuros. É mais proativa do que reativa. Ok, as distinções são claras. Então, depois de todo esse esforço, qual é o objetivo final? Onde essa jornada de morte diária supostamente nos leva? O propósito, segundo a análise, é duplo. O primeiro é a santidade, que nada mais é do que se tornar cada vez mais parecido com Cristo. Ao enfraquecer o domínio do pecado, o crente abre espaço para que o fruto do Espírito, como o amor, alegria, paz, paciência, cresça e se manifeste. E o segundo propósito? O segundo é o insight mais contraintuitivo de todo o artigo. Essa prática de morte e renúncia não é sobre restrição, mas sobre a busca da forma mais radical de liberdade. Liberdade. Que paradoxal. Muito. A tese é que só se pode ser verdadeiramente livre do domínio do pecado para ser livre para viver uma vida de propósito e paz. É o paradoxo de que a disciplina rigorosa leva à verdadeira espontaneidade e alegria, livres da tirania das paixões destrutivas e da culpa. Resumindo, então, o que a gente explorou hoje, a mortificação, conforme apresentada na nossa fonte, é uma disciplina cristã central, baseada nos ensinamentos de Paulo. Ela envolve fazer morrer ativamente o pecado, não pela nossa própria força, mas pelo poder do Espírito Santo. Perfeito. E, crucialmente, não é uma tentativa de ganhar a salvação, mas uma resposta de gratidão que visa a santidade e, paradoxalmente, a uma liberdade mais profunda. Exatamente. Uma jornada de renúncia que tem como destino a plenitude da vida. E toda essa discussão, baseada no material que a gente analisou, nos deixa com uma reflexão inevitável para os dias de hoje. Isso levanta uma questão importante. Qual? O artigo descreve a mortificação como uma renúncia radical ao controle da própria vida e uma luta contínua contra desejos internos. Diante disso, como esse conceito teológico dialoga ou entra em conflito com as noções contemporâneas de autoaceitação incondicional e a filosofia de siga o seu coração a qualquer custo? É uma tensão que vale a pena ponderar.